Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui juntos nessa nossa live, nesse nosso encontro maravilhoso, certo? Para falar sobre o incrível mundo da matemática. E eu já começo avisando vocês que estou particularmente nesse nosso encontro sem acesso ao chat, tá? Então, infelizmente, não vou conseguir ver ou ler as dúvidas de vocês e as mensagens, mas quem tiver qualquer dúvida que não for respondida ao longo da aula, lembra de me adicionar no Instagram, @profpedrocampos, e aí pode mandar lá por direct, comenta, tal. Inclusive, faz o seguinte, já adiciona. Mesmo não tenho dúvida, adiciona, ajuda a gente. Então adiciona lá no Instagram, e qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá, eu respondo para vocês, tá legal? E bom, o tema que eu separei para a gente conversar aqui hoje é um tema vital, não só para a prova de vocês, mas para qualquer concurso de matemática. Eu sempre tenho a proposta de, nessas lives, tentar pegar temas, obviamente, do edital e da banca ali do encontro que eu estou fazendo, mas que sejam temas que agreguem para todo mundo, para que você possa ali, mesmo que você vá prestar outro concurso e tal, assistir e tirar proveito dessa live. E esse tema é juros simples, legal? Juros simples é vital para a prova de vocês e é um tema importantíssimo para qualquer edital que traga matemática. Hoje não tem edital de concurso de matemática que não traga em seu conteúdo programático juros simples. E geralmente a questão de juros simples é uma questão temida, é uma questão que a galera erra bastante, só que não é uma questão difícil. Muito desses erros, ele nasce de não entender exatamente o processo envolvendo juros simples, e aí, por não entender esse processo, você acaba se atrapalhando inteiro na hora de resolver a questão. Então, antes de mostrar qualquer fórmula para vocês, eu quero gastar um baita tempão explicando com bastante calma, passo a passo, como funciona o sistema de capitalização simples, que é a alma do juros simples. E que se você entender esse sistema, meu irmão, não tem o que errar na sua prova, não tem como errar a sua questão. Mas já aviso que depois dessa história toda de mostrar como funciona, demonstrar a fórmula, sim, teremos resolução de questões aqui na aula, porque é de questões que a gente pega o negócio, tá legal? Então, para começar, deixa eu jogar o materialzinho aqui na lousa, porque para a gente conversar já vou ter que ir em cima da lousa, e vem comigo na tela. Não joguei aqui a tela, como que eu ia jogar se ela nem está aqui aberta? Agora sim, vem comigo na tela. E falando de juros simples, eu vou trabalhar com um exemplo bem simples, curiosamente, com vocês, que é o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma grana, certo? Você tem hoje uma grana, você tem, sei lá, 100 reais. Você tem 100 reais. Aí você vira para mim e fala, Pedrão, eu quero aplicar estes 100 reais. Onde eu aplico os meus 100 reais? Eu viro para você e falo assim, ó, eu tenho um banco, Pedrão's Banking, e se você aplicar essa grana no meu banco, eu posso colocar ela para render a 10% ao mês, só que juros simples. Eu consigo colocar essa sua grana para render a 10% ao mês a juros simples. Legal? E já fica aí uma dica para a vida. Se alguém prometer para você um rendimento com 10% ao mês, essa pessoa é uma agiota, fuja porque é roubada. Tá legal? Ou é golpe ou é agiota, o que é próximo de um golpe também. Então, assim, péssima ideia. Legal? Mas, enfim, vocês confiam em mim e eu falo, ou deveriam, ou não, sei lá também, e eu falei, ó, se você colocar 100 reais aqui no meu banco, eu coloco esses 100 reais para render a uma taxa de 10% em juros simples ao mês. Você topa, aplica o banco ali e o que acontece vai ser o seguinte, vamos junto. Inicialmente você vai e coloca 100 reais, certo? Este 100 reais é o que a gente chama, inclusive, de capital inicial, e não é a banda. Calma que acho que dá uma minimizada aqui. Agora sim, capital inicial, que não é a banda, tá legal? E este capital inicial, ele vai receber os juros ali mensalmente. Então, você tinha essa grana, passou um mês, sobre esse valor vai incidir nossa taxa de 10%. Lembra, a taxa vai incidir sobre o nosso valor de 100 reais. Então, no próximo mês,
você vai ter os seus R$100 mais os 10% de R$100 que rendeu. Então, repara que inicialmente você tinha R$100, passou um mês, você continua tendo os R$100 que você já tinha, essa grana é sua e vai manter. O que vai acontecer é que vai ser acrescido do juros. Eu vou acrescentar os juros, que é 10% de R$100. Legal? A gente está careca de saber, pelo menos um de nós aqui claramente está, que 10% de R$100 são R$10. Ou seja, na prática, de grana bufunfa que você vai ter, vão ser R$110. Então, no final, ou melhor, após um mês, você vai ter R$110, sendo 100 aqueles R$100 que você sempre teve, o seu capital inicial, e os 10 o quanto aumentou do juros. A única coisa é que trabalhar com o formato de porcentagem é um pouquinho ruim, então eu só vou substituir aqui por 0,1, o que não muda nada, porque vocês sabem que 0,1 é a mesma coisa que 10%, a linha de porcentagem básica. Tranquilo? Beleza até aqui? Alguma crise? Show! Então essa é a situação que a gente vai ter. Legal? Tá, Pedro. Só que isso aqui está muito parecido com o fator de aumento. Sim, está. Se você parar para pensar, o que aconteceu aqui é, de certa forma, um fator de aumento. Eu tive um fator de aumento de 10%, que ficou R$110. E só por curiosidade, se ao invés de juros simples, aqui em cima tivesse escrito juros composto, também daria na mesma. Por quê? Porque para uma taxa apenas, para um mês apenas, tanto faz se a gente está falando de juros simples, de juros composto ou de simplesmente fator de aumento. Dá na mesma. Tranquilo até aqui? Crises? Agora, a diferença aparece a partir deste momento. Por quê? No fator de aumento, eu tenho um único aumento. Acabou, certo? Se fosse fator de aumento, a questão terminaria aqui. Só que no caso dos juros, ele vai ser periódico, ou seja, eu continuo tendo mês a mês os juros incidindo nessa situação. Legal? Então, se deixar passar mais um mês, vai ter mais uma taxa de juros e daí em diante. E é aí que começa a diferença dos juros simples em relação à nossa vida. Por quê? Na prática, no nosso dia a dia, sempre que você faz um investimento, você trabalha com juros compostos. Porque os juros da realidade, os juros da vida, é os juros compostos. Só que para a prova a gente tem que conhecer os juros simples. E o que acontece no juros simples? No juros simples, a minha taxa de juros, ela sempre vai incidir sobre o capital inicial. Como assim, Pedro? Vou explicar. Vamos supor que eu estivesse trabalhando com uma questão de fator de aumento, certo? Vamos supor que fosse uma questão de fator de aumento. Eu tinha R$100. Aí eu dou um fator de aumento de 10%. Fico com 110. Legal? Quando eu vou dar outro aumento de 10%, pensando em fator de aumento, eu tinha 100, dei um aumento de 10% e fiquei com 110. Se eu for dar um outro aumento de 10%, esse novo aumento de 10%, ele vai ser em cima de R$110, concorda? Então, no segundo aumento, eu teria um aumento de 10% de 110, que é 11. Porque a gente até viu ali em fator de aumento que você tem uma atualização no valor. Legal? Um processo de capitalização seria a palavra correta. Mas, enfim. E isso faz todo sentido, tanto que na nossa vida, no dia a dia, é assim que acontece. Se você colocar R$100 no banco, passou um mês, você ficou com 110, o próximo aumento percentual é em cima de 110. Show! Só que no juros simples, presta atenção, no juros simples não é assim que funciona. No juros simples, o aumento percentual ele vai ser sempre em cima do capital inicial. Então, não importa quanto que eu tenho no banco hoje, importa quanto que eu coloquei lá no começo.
Então, se eu deixar passar mais um mês, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Deixei passar mais um mês. Depois de um mês, quanto eu tenho? Bom, eu tinha isso aqui, certo? Lembra? Eram R$100, passou um mês, eu fiquei com isso aqui, que dá 110, isso aqui é 110. Passou outro mês, e o que vai acontecer agora? Eu vou ter outro aumento de 10%. Então, neste valor, eu vou de novo somar 10%. Eu vou ter outro aumento de 10%. Só que no juros simples, o aumento de 10% ele acontece sempre em cima do capital inicial. Os juros ele sempre vai incidir sobre o capital inicial. Então eu vou dar outro aumento de 10%, mais uma vez em cima dos R$100. Claro? Tranquilo? E aí eu vou ter 0,1 vezes 100 somando com 0,1 vezes 100. Pensa comigo. Uma maçã mais uma maçã dão 2 maçãs. Tchatchazinho mais tchatchazinho dão 2 tchatchazinhos. Então 0,1 vezes 100 mais 0,1 vezes 100 vão dar 2 vezes 0,1 vezes 100. Então eu vou ficar com 2 vezes o 0,1 vezes 100. Beleza? Eu sei que essa representação não é a mais usual do mundo, mantendo assim, mas vocês já vão entender onde eu quero chegar. Legal? Na verdade, não já, mas vão entender onde eu quero chegar. O importante é, entenda, eu tinha R$100, passou um mês, teve um aumento de 10%. Então, eu fiquei com 100 mais, vou até escrever uma vez, 10%. Acabei de arrastar, agora arrasto de novo. Depois passou outro mês, um segundo mês, e eu, quando fui para o segundo mês, eu tinha isso, 100 mais 0,1 vezes 100, e aí eu vou acrescentar outro 0,1 vezes 100, que quando juntar com o primeiro, vai ficar 2 vezes 0,1 vezes 100. Esse 0,1 vezes 100 continua dando 10, 2 vezes 10 é 20, e 100 mais 20 vai dar 120. Depois de 2 meses, você vai ficar com R$120. Repara mais uma vez que se fosse fator de aumento, eu teria aumentado deste mês para o próximo R$11. Seria 10% de 110. No juros simples, não. Sempre aumenta em cima do valor inicial. E aí eu vou deixar essa grana aplicada por mais um mês. Presta atenção para finalizar bonito. Vou deixar essa grana aplicada por mais um mês. Vamos lá. Quando eu chego no terceiro mês. Cheguei no terceiro mês. No terceiro mês, eu vou ter a grana que eu tinha no segundo. Então, virou o mês com essa grana. Eu continuo tendo essa grana. E neste valor vai ser acrescido o juros. E de quanto é o juros? 10% de R$100. Então, eu vou pegar isso que eu tinha e vou somar 1 vezes 0,1 vezes 100. Só que eu já tinha aqui 2 vezes 0,1 vezes 100. Então, 2 tchatchazinhos com mais um tchatchazinho vão dar 3 tchatchazinhos. Então, na prática, depois de 3 meses, eu vou ficar com R$100 mais 3 vezes 0,1 vezes 100. 0,1 vezes 100 são R$10. 3 vezes 10 dá 30. Com 10, 130. Beleza? Estão comigo? E eu posso continuar fazendo isso pelo tempo que eu quiser. Eu posso continuar essa brincadeira
pelo tempo que nos interessar. E é aí que a gente vai fazer uma indução aqui na nossa cabeça. Vamos pensar lá na frente. E agora é com vocês. Pensa comigo, pensa comigo. Eu tinha R$100 a uma taxa de 10%. Beleza. Quando eu deixei esse valor aplicado por um mês, eu fiquei com 100 mais uma vez 0,1 vezes 100. A taxa vezes o valor. Se eu deixar esse capital aplicado por 2 meses, eu vou ficar com 100 mais 2 vezes 0,1 vezes 100. Se eu deixar isso aqui aplicado por 3 meses, eu vou ficar com 100 mais 3 vezes 0,1 vezes 100. Então diz para mim, se eu deixar essa grana aplicada por mais um mês, um quarto mês, se essa grana ficar rendendo por 4 meses, quanto que eu vou ter daqui 4 meses? 100 mais 4 vezes 0,1 vezes 100, concorda? Tá, Pedrão, beleza. E se eu deixar essa grana aplicada por 10 meses? Se você deixar essa grana aplicada por 10 meses, você vai ficar com 100 mais 10 vezes 0,1 vezes 100. Para cada mês que passa, eu somo 0,1 vezes 100. Eu somo uma taxa de juros. Então, se você pegar a nossa grana e deixar ela aplicada por N meses, se você pegar essa grana e deixar ela aplicada por N meses, seja esse N o número que você quiser. Se você pegar essa grana e deixar ela aplicada por N meses, você vai ficar com 100 mais, se era um mês, uma vez 0,1 vezes 100. Se eram 2 meses, 2 vezes 0,1 vezes 100. Se eram 3 meses, 3,01 vezes 100. Então, se eu deixar por N meses, eu vou ficar com 100 mais N vezes 0,1 vezes 100. Tá claro? Então, este 0,1 vezes 100, que é a nossa taxa multiplicada no capital inicial, é os juros. E em juros simples, toda vez que passa o mês, eu acrescento, eu somo uma taxa de juros. Então, se forem 2 meses, 2 vezes 0,1 vezes 100. 5 meses, 5 vezes 0,1 vezes 100. N meses, N vezes 0,1 vezes 100. Tá claro? Crises? Dúvidas? Agora, é lógico, por enquanto, isso que eu fiz foi só um exemplo numérico. Então, mostrei para vocês como funciona o juros simples, certo? Através de um exemplo totalmente numérico, para mostrar para vocês essa dinâmica do valor que você tem acrescido a cada mês e tal, e tal, e tal. Agora, a gente vai precisar fazer isso de uma forma genérica. Por quê? Beleza, com R$100, taxa de 10%, a gente entendeu. Só que para a gente conseguir criar um modelo que funcione para qualquer caso, a gente vai ter que reproduzir essa mesma situação, só que usando agora letras e não números. Inclusive, vou contar para vocês que as fórmulas de juros simples, inclusive não só de juros simples, mas também de juros composto, elas nascem basicamente de exercícios que foram resolvidos com letras e não com número. Então, o que eu quero fazer agora com vocês é basicamente demonstrar de onde vêm as fórmulas de juros simples, me baseando nesse exemplo que a gente acabou de fazer, só que agora trocando todos os nossos números por letras. Basicamente isso, legal? Então vem comigo para a gente começar isso aí na tela. E começando a nossa brincadeira em cima do que a gente já tinha, só vou tirar esse monte de número aqui embaixo que agora não nos interessa mais. E vamos fazer a mesma situação, só que agora com letras. Então, ó. Então agora, ao invés de R$100, eu vou ter um capital inicial C. Estou investindo R$100. Deixe sua mente sonhar, este C é o quanto você quiser. E ao invés de uma taxa de 10%, agora eu vou ter uma taxa I. Deixa eu ver se botar aqui vai ficar mais impressionante. Ficou horrível, meu Deus. Vai ser assim mesmo.
Legal? E aí vamos ver o que acontece. Eu vou pegar esse capital e vou deixar ele aplicado agora a uma taxa I por um mês. Depois de um mês, quanto que eu vou ter na minha conta? Bom, eu vou continuar tendo os meus C reais, concorda? Aquele capital que você aplicou inicialmente, ele continua sendo seu, não mexe. Só que nestes C reais vão ser acrescido o juro. E de quanto que vai ser os juros? Bom, os juros, ele vai ser a taxa vezes o capital. Então, quando era 10% em cima de 100, era 10% vezes 100. Só que agora a nossa taxa ela é de I. E o capital inicial é C. Então, os juros que eu tinha aqui, agora vai ser I vezes C. Repara que é a mesma situação de antes, só que agora trabalhando com letras ao invés de número. Beleza. Mais um mês vai se passar. E daqui para frente não precisa de mais nada. Mais um mês vai se passar. E eu vou ter outro aumento percentual aqui, certo? Só que vamos lá. No primeiro mês, eu já tinha gerado este montante. E eu já falo sobre esse nome montante, certo? Então, no primeiro mês, eu já tinha essa grana. Então, aqui, ó. Isso aqui já é meu, tá no banco. Aí passou mais um mês. Aquilo que eu tinha continua sendo meu. Mesmo que for uma dívida, tá? Se você tem uma dívida, você continua tendo a mesma dívida. Então, eu continuo tendo aquilo que eu já tinha. Só que aqui vai ser acrescido juros de mais um mês. Os juros vai ser a taxa incidindo sobre alguma coisa. E a gente viu que em juros simples, a taxa sempre vai incidir em cima do capital inicial. Então, neste valor, eu vou acrescentar mais um juros, mais um IC, ou CI, a ordem não importa, que é a taxa vezes o capital. Só que aí, quando eu tenho tchatchazinho mais tchatchazinho, eu tenho 2 tchatchazinho. Então, ao invés de escrever IC mais IC, eu posso simplesmente escrever 2 vezes IC. Tranquilo? Crises? Assim como lá no primeiro mês, esse IC representava a mesma coisa que uma vez IC, que é óbvio, mas não custa nada a gente evidenciar. Beleza? Até aqui tranquilo? Aí vou continuar a brincadeira. Vou deixar mais um mês se passando. Terceiro mês se passou. Aquela grana que eu tinha já do mês anterior, eu continuo tendo. Só que já é meu, ainda que for uma dívida. Você está devendo isso, no próximo mês você continua devendo isso. Só que em cima disso vai ser acrescido o juros. Ou seja, eu vou ter mais uma vez uma taxa de IC somando aqui. Lembra que em juros simples, a nossa taxa sempre incide sobre o capital inicial, e não enquanto eu tenho ali. Beleza? Quando eu tenho 2 maçãs mais uma maçã, eu posso dizer que eu tenho 3 maçãs. Então, posso escrever aqui simplesmente como 3 vezes IC. E repara que está seguindo o mesmo padrão do de cima. Obviamente, aqui é a mesma situação, só troquei os números por letras. E se segue o mesmo padrão do de cima, a gente pode expandir esse pensamento. Então, vou continuar fazendo isso por um prazo indeterminado. E agora a gente vai analisando em nossas cabecetas. Vamos lá. Vamos lá. Se eu deixar, a gente já entendeu o que está acontecendo aqui, já entendemos o processo, certo? Se eu deixar essa grana rolando por mais um mês, vamos lá. Quando eu deixei o C aplicado por um mês, ficou C mais uma vez IC, ou uma vez CI, dá na mesma, tá? Quando eu deixei por 2 meses, C mais 2CI. Quando eu deixei por 3 meses, C mais 3CI.
Então, se eu deixar essa grana aplicada por mais um mês, 4 meses ao todo, quanto que eu vou ter? C mais 4CI, concorda? Se eu deixar isso aplicado por 5 meses, C mais 5CI. A cada mês de aplicação, eu acrescento um CI. Assim como no exemplo de cima, a cada mês eu acrescentava R$10, que era os 10% de 100. Se eu deixar isso aplicado por 99 meses, eu vou ficar com C mais 99 CI. Então, diz para mim, se eu deixar essa grana aplicada por N meses, meu Deus, assim ficou horrível, esqueci de tirar isso aqui, agora sim, se eu deixar essa grana aplicada por N meses, eu vou ficar com quanto? Fácil. O C inicial que eu apliquei, mais os juros de todos os meses. Só que vamos lembrar que se eu deixo por N meses, eu vou ter N taxas de juros incidindo aqui. Então vai ser N vezes IC ou N vezes CI, que dá na mesma a ordem desses fatores. Tá claro isso? Crises? Então se eu deixar essa grana aplicada por N meses, quando o N é 1, 1 vezes C. Quando o N é 2, 2 vezes C. Quando o N é 3, 3 vezes C. Quando o N é 99, 99 vezes C. Se eu deixar por N meses, seja N o valor que você quiser, N vezes IC. Beleza? Garganta péssima. Tá, Pedrão, beleza. E isso aqui chegou na fórmula? Sim, já chegamos e você nem percebeu. Por quê? O nome que a gente dá para este termo aqui é montante. Legal? O nome que a gente dá para isso é montante, que a gente vai representar simplesmente como N. E o que vai ser o montante? Montante, ele é o capital mais os juros. Vou até anotar isso aqui. Então, este M, ele vai ser o nosso montante, que é basicamente o capital mais os juros. Isto é o montante. Beleza? Isso é a definição da matemática financeira, tá? Sempre que eu falo de montante, é o capital que eu apliquei, capital inicial, mais os juros que rendeu, certo? Só não gostei dessa posição que eu coloquei porque eu tenho toque, claramente, pensei na lousa como um todo, não ficou o charme que eu queria, mas agora sim. Tá lá. E eu tô vendo que esse montante vai ser C mais N e C. Show! Só que se você olhar na maioria dos livros, inclusive no meu livro, que tá aqui, inclusive, fazendo jabá. Se você olhar na maioria dos livros, voltei, devaguei, você vai ver que essa fórmula, ela não aparece exatamente dessa forma. Ela aparece com um C em evidência. Algo parecido com o que a gente fez lá atrás em fator de aumento. Então, daqui deste elemento que a gente tem, vão sair duas fórmulas diferentes. Eu vou até colocá-las aqui. Então, daqui vão sair duas fórmulas diferentes. Como eu quero construir a lousa perfeita, a gente já conversou sobre isso anteriormente. A gente faz assim, ó, quer ver que chato. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Não é nem para acreditar. A gente faz isso aqui, a linha aqui, encaixa bonitinho aqui, faz outra flecha aqui, encaixa nesse pontinho aqui. Nossa Senhora, não dá para acreditar. Tá lá. Daqui vão sair duas fórmulas basicamente. A primeira fórmula é a mais importante e a que disparado a gente vai mais usar, que é simplesmente pegar este C e colocar em evidência, e a gente vai chegar que o montante ele vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes N. Tá lá, deu uma travada aqui na hora de eu colocar o I, mas foi. Essa é a fórmula mais importante de juros simples, a que a gente vai usar na grande maioria das questões. Para você calcular o montante, é só fazer o capital que multiplica 1 mais IN. Ponto.
Ai, Pedrão, eu aprendi diferente. Eu aprendi NI. Lembra que a ordem dos fatores na multiplicação não afeta o produto, o resultado dela. E daqui nasce uma outra fórmula, que é o seguinte. A gente viu que o montante ele é o capital mais os juros. Se o capital é este C, a outra parte só pode ser o juros. Então daqui também nasce uma fórmula para o cálculo dos juros ou rendimento, tanto faz, que é que o juros ou rendimento vai ser simplesmente NIC ou, como a galera está mais acostumada a ver nos livros, C vezes I vezes N. Pedrão, e como eu sei qual fórmula eu uso? Bem simples. Se a questão perguntar para você qual o montante, ou te der o montante, você usa a fórmula do montante. Se a questão perguntar os juros ou rendimento, fórmula dos juros. Mas na grande maioria dos problemas é a fórmula do montante que a gente vai utilizar. Tá legal? E aí, aqui o M montante, C capital inicial, 1 basicamente é o 1. O I é a taxa de juros que eu tenho e o N é o número de taxas. Só que o herói vira para mim e fala, Pedrão, ok, só que eu aprendi essa fórmula diferente. Em vez de N, eu aprendi com T. E eu acho que faz muito mais sentido você colocar T no lugar do N, certo? E a resposta é não, não está certo. Legal? Não recomendo que vocês usem o T no lugar do N, por mais que na grande maioria dos livros apareça realmente T no lugar do N. E qual que é o problema? O T remete para a gente a ideia de tempo. Quando você olha para a fórmula do juros simples e vê um T ali, você pensa no tempo. Só que este cara, ele não é exatamente o tempo. Ele se relaciona com o tempo. Por quê? Porque esse N está vinculado ao número de taxas que eu tenho. E a taxa, ela pode ser diária, ela pode ser mensal, ela pode ser semanal. Então, se você decora aqui esse T, você coloca T aí e decora como tempo, você tende a sempre jogar no lugar dele o tempo da questão. Só que não necessariamente vai ser isso. Por quê? Se eu tiver uma taxa diária e a questão me der o tempo em meses, sei lá, 2 meses, o N, ele não é 2, ele vai ser 60, porque em 2 meses eu tenho 60 taxas diárias, tá certo? Então, o que eu acho legal de você colocar N e decorar que este elemento é o número de taxas, isso serve para você, na hora da prova, fazer um raciocínio antes de colocar ali. Então, quando você vê esse N e for colocar e lembrar que ele é o número de taxas, o que você vai fazer? Você vai olhar para o tempo e vai olhar para a taxa. Então, por exemplo, a taxa é mensal, foram 3 meses. Então, em 3 meses foram 3 taxas, show. O N é 3. Agora, se eu tiver uma taxa diária e o N é 3, e foram 3 meses, aí o N vai ser 90, porque em 3 meses, cada mês em matemática financeira tem 30 dias, então em 3 meses são 90 taxas ao todo. Tá certo? Só que isso vai ficar mais claro na hora que a gente começar a resolver questões. E, por falar em resolver questões, é o que a gente vai fazer agora, resolver uma porrada de questões, só que eu acabei de perceber que o material que eu tinha importado na lousa não era o das questões que eu separei para vocês. Então, deixa eu só colocar aqui o material correto, é assim, ao vivo, né, tem que passar por esses momentos, esses percalços. Então, aqui, material 3 do 823, está subindo na lousa. Agora sim temos o material correto. Então, vem comigo para a nossa primeira questão que eu separei para brincar hoje, que ela diz assim, ó. Se no período de 4 meses e no regime de juros simples, a quantia de R$2.000 aplicadas em uma instituição financeira produz um montante de 2.720, então a taxa mensal de juros praticada por essa instituição é... Vamos lá. Galera, na prova, agora vamos ser práticos. Já conversamos bastante, toda a teoria, agora vamos na praticidade. Na sua prova, viu que é juros simples, já começa com a fórmula. 99% das questões vão trabalhar com a fórmula do montante. Montante é capital que multiplica 1 mais I vezes N. Acabou, tá certo? Pedrão, como que eu sei se vai ser essa fórmula dos juros ou rendimento?
Cara, se a questão envolve o montante, se de alguma forma ela trouxe o montante, é para usar o montante. Ponto. Agora, muita gente tem problema com fórmula. Não gosto de fórmula, me atrapalho com fórmula. E galera, sinceramente, não é para ter esse problema não. Não é para ter esse problema. E eu vou explicar, vou até me trazer aqui na tela. Vou dar um exemplo, tá? Então pensa comigo, o que é mais fácil? Eu gosto muito de cozinhar, já estou contando para vocês. Normalmente aqui em casa sou eu que cozinho. E vamos lá, eu vou cozinhar. E por mais que eu goste mais de fazer salgado, eu resolvi fazer um bolo de chocolate, que é algo que eu não faço ideia de como se faz, porque eu nunca fiz um bolo de chocolate, porque eu não sou muito fã de muitos doces, eu não sou muito fã de bolo, então não é o tipo de coisa que eu faria. Mas enfim, resolvi fazer um bolo de chocolate. Diz pra mim, eu não sei fazer um bolo de chocolate, nunca fiz. O que é melhor? O que é mais fácil? Eu sozinho, da minha cabeça, tentar descobrir quais são os ingredientes e a proporção desses ingredientes que eu devo unir para fazer o bolo, ou é mais fácil eu ir na internet e encontrar uma boa receita de bolo de chocolate e seguir ela? Me diz, o que é mais fácil? Pô, Pedrão, é pegar a receita, concorda? Acho que todo mundo vai concordar que entre eu pegar sozinho, tentar imaginar, acho que é farinha, ovo, pegar 2 ovos, chocolate, acho que eu pegar 1 quilo, já me perdi inteiro, concorda? Então é mais fácil eu olhar na internet uma receita que alguém já fez e deu certo e seguir ela, concorda? Perfeito, isso é a fórmula. Quando você pega uma questão, resolver essa questão sem a fórmula seria como fazer um bolo sem receita. Você vai tentar pegar as coisas que você tem e tentar juntar da forma correta. Já a fórmula é a receita de bolo. É só pegar ela e seguir. E assim como uma receita, vamos lá, na receita está escrito 2 ovos. O que eu faço? Pego 2 ovos. 1 xícara de farinha. O que eu faço? 1 xícara de farinha. É só seguir o que está na receita. E o mesmo acontece com a fórmula. Então, para seguir a fórmula, é só você olhar. Primeiro elemento é o montante. O enunciado me deu o montante? Ah, ele deu. Ele contou que o montante é 2.720. Então, coloca aqui. Depois, o C, o capital inicial. O enunciado contou para a gente o capital inicial aplicado? Contou. Tá aqui, ó, R$2.000. Então, coloca lá. Vezes 1. Ai, Pedrão. O que eu coloco no 1? Brother, o 1 é o 1 mesmo. Então, 1 mais a taxa de juros. Ele contou para a gente qual é a taxa? Não, ele não contou. Inclusive, a pergunta da questão é essa: qual a taxa de juros mensal? Então, se ele não contou, você deixa a letra, o próprio I, vezes o número de taxas. E aí só fica ligado que na prática ele não deu pra gente o número de taxas. Ele contou qual foi o período de 4 meses. Só que como ele disse que a taxa é mensal, lembra do raciocínio que eu falei? Aí sim, há uma taxa mensal, em 4 meses eu terei 4 taxas. Acabou. E aí como funciona a fórmula? A fórmula, ela tem várias letrinhas. Você vai substituir todas elas menos uma. E você vai usar a fórmula para descobrir essa uma que está faltando. É simples assim, tá bom? Então, no nosso caso, a fórmula do juros simples. A fórmula do juros simples tem montante, capital, taxa e N. O examinador vai dar para a gente 3 dessas informações e eu uso a fórmula para descobrir. Tô com um pelinho aqui atrás. Os gatos sobem aqui atrás e vem pelinho. Mas enfim. O examinador ele vai dar 3 dessas informações e você usa a fórmula para descobrir a 4ª. Então, se ele der montante, capital e taxa, a fórmula descobre o N. Se ele der montante, capital e o N, a fórmula descobre a taxa. Se ele der montante, a taxa e o N, a fórmula descobre o capital. E se ele te der capital, a taxa e o N, a fórmula descobre o montante. Simples assim. Nesse caso, então, a gente cai numa equação de primeiro grau. Quem tem dúvida de resolução de equação de primeiro grau? Tem vídeo aqui no YouTube do Que Concursos meu falando sobre isso. E para quem tem dificuldade com matemática, vou até fazer um jabá. Lembra que toda terça-feira, às 7 da noite, a gente tem uma aula de Começando Matemática do Zero, em que eu e os outros professores, Rafael Serra, o Arruda e o Júlio César, viemos aí fazendo uma playlist
com temas de matemática básica ali começando do zero. Qualquer coisa, vai na página do QConcursos, vai nessa playlist Começando Matemática do Zero e assiste desde o começo. A primeira aula foi minha e a gente vai desenvolvendo a matemática desde o início. Basicão. Mas voltando, resolvendo nossa equação, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse 2.000 que está desse lado multiplicando e vou jogar para o lado de lá dividindo. Vai ficar 2.720 dividido por 2.000 vai dar 1,36. Como eu joguei o 2.000 para lá, eu não preciso mais dos parênteses. Na sequência, vou pegar o 1 e jogar para lá subtraindo, vai ficar 0,36 é igual, não nessa cor, aí, é igual a I vezes 4 ou 4 vezes I, dá na mesma. E aí, por fim, o 4 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vai ficar que a nossa taxa I é 0,36 dividido por 4 e 0,36 dividido por 4 vai ser igual a 0,09 ou, pega a vírgula duas casas para a direita, 9%. Resposta final, a nossa taxa de 9%, alternativa certa, alternativa A, superior a 8%. Beleza, Pedrão? Gostei da brincadeira, mas ainda estou inseguro, eu quero mais uma questão. Vamos fazer mais uma para terminar bonito? Então vem comigo. Próxima questão. Clarice investiu R$5.000 a uma aplicação que paga juros simples a uma taxa de 8% ao ano. 8% ao ano, líquidos. Passados 9 meses de investimento do capital, ela resgatou o montante da aplicação, tendo encerrado o investimento. Nessa situação hipotética, Clarice resgatou o montante de... Vamos junto. Falou de juros simples, falou de montante, fórmula do montante. Montante é capital que multiplica 1 mais I vezes N. Só vamos tomar um cuidado. Vamos lá. Para as informações. Primeiro, o montante é a pergunta. Ele quer saber, Clarice resgatou o montante de... Então, eu não sei qual o montante. Essa é a pergunta, é o que eu quero descobrir. Eu sei que o capital investido é de R$5.000, 5.000 vezes, no lugar do 1 é o próprio 1, mais. Aí toma cuidado, por quê? Eu tenho a taxa e eu tenho N, só que olha o problema. Ele disse que a taxa é ao ano, só que o tempo que se passou é de 9 meses. Pô, Pedrão, aí zoou, porque não chegou a dar um ano. E agora? E agora que a gente só vai pensar. Vamos lá. A taxa é o ano. Vou até colocar essa taxa. Existem dois caminhos aqui. Eu poderia até converter a taxa. Vamos pensar no mês, que acho que fica mais fácil. Então eu tenho uma taxa de 0,08. Lembra? É 8%. Né? Não posso escrever 8 aqui. O porcento é sobre 100. Então eu tenho uma taxa de 8%. Só que fica ligado. Ó, pensa comigo. Essa taxa, ela é em um ano. Essa taxa é em um ano. Só que não passou um ano, passaram-se 9 meses apenas. Tá. Um ano seriam quantos meses? Ah, Pedrão, um ano seriam 12 meses. Então não chegou a dar um ano, não chegou a dar 12 meses. Eu tive só 9 dos 12 meses que completariam o nosso ano. Acabou. Eu vou deixar o tempo como 9 sobre 12. Pedrão, posso fazer isso? Tanto posso que eu até já fiz, meu irmão. E não tem problema algum, tá legal? O tempo, ele pode ser um fator quebrado quando eu tive um período menor
do que o que passa, tá legal? Então, por exemplo, se eu tivesse 6 meses, seria metade de ano, 6 sobre 12 ou meio, seria metade de ano. Eu posso ter sem problema algum o tempo sendo uma fração do período da taxa, tá certo? Então, a taxa é anual, ou seja, essa taxa ela acontece em 12 meses, então em 9 meses eu tenho só 9 de 12, 9 sobre 12 da taxa que deveria acontecer. Tá claro aqui? Crises? E aí chegou nesse modelo, virou equaçãozinha de primeiro grau. Eu vou primeiro simplificar aqui, vou cortar 9 com 12. E vou cortar bonitinho, porque a gente tem toque. Cortei 9 com 12. Dá uma ampliada. Mágico, é mágico aqui. Quando eu corto 9 por 12, eu vou cortar por 3 em cima e embaixo, né? Então aqui, 9 por 3 vai sobrar 3. E 12 por 3 vai sobrar 4. Pedrão, não gosto de simplificar. Faz a conta que dá certo do mesmo jeito. E aí, esse 4 eu posso cortar com o 0,8. Esse 4 a gente corta com o 0,8. Quando eu corto 4 com esse 8, fica 2. Só que não é 8, é 0,08. Vai ficar 0,02. Esses foram os cortes que eu fiz. Repara que embaixo cortou todo mundo, não sobrou ninguém. Então, na prática, eu vou ficar com isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu jogar em outra linha para ninguém se perder. Vai ficar o 0,08 cortou, ficou 0,02, que vezes 3 vai dar 0,06. Aí, finalizando, vai ficar 5.000, que multiplica 1 mais 0,06, vai ficar 1,06. 1,06. E aí, só finalizando nessa multiplicação, fazendo isso vezes 5.000, vai dar 5.300, certinho? Certinho. Tá lá o nosso montante final e resposta alternativa D. Uma questão mais complicadinha, porque tinha essa ideia do período não completado da taxa, mas sem problema algum, você pode sim trabalhar com períodos quebrados. Tranquilos? Crises? Então tá lá a sala. Isso é juros simples. Mostrei para vocês situação numérica para você entender como funciona. Depois mostrei situação com números para demonstrar a forma e resolvemos 2 questões. Lógico, juros simples é um tema parrudo em que normalmente a gente trabalha ali nos cursos do que concursos, por exemplo. Eu trabalho ao longo de 7, 8 aulas com calma para fazer vários exemplos. Mas eu quis passar com essa live um tomadão geral para você finalmente entender esse tema e ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá legal? E galera, foi do fundo do coração um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero de verdade tenham gostado e entendido a aula. E você não vai deixar de dar o like nesse vídeo, porque eu tô aqui falando com vocês, montei vários casos, mereço no mínimo um like. Então deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, se inscreve também no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos, e lá no Instagram, @Prof. Pedro Campos. Um beijo enorme, até uma próxima aí. Tchau. Valeu, galera.